Mas a verdade é que nunca encontrei nada igual à maneira que você me aceitou. Desde sempre me aceitou. Desde sempre. E foi de graça que eu recebi o que o mundo inteiro não pôde comprar. E foi de graça que eu recebi o que o mundo inteiro não pôde comprar. Começa agora o programa O Último Minuto, na sua Rádio Cristã Evangélica. Boa noite, minha gente, boa noite a todos. Estamos aí mais um programa aí do nosso Último Minuto, né? Hoje aqui com presenças ilustres aqui das nossas convidadas, né? Se vocês quiserem pegar o microfone, cada uma. Então, gente, seja bem-vindo você que está nos assistindo aí pela internet, pelo Facebook. Hoje é um tema bem interessante, né, sobre suicídio, aproveitando esse mês que é o mês do Setembro Amarelo, né? Nós temos duas psicólogas que vão se apresentar aqui daqui a pouquinho. Mas fique ligado, já faça aí a sua pergunta, faça a sua colocação, participe aí conosco pelo nosso telefone aí que tá aí na sua tela, que é o 27382381. Ou mande seu comentário aqui pelo Facebook, tá? A gente está esperando aí a sua participação, tá bom? Boa noite, então. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos aí. Marcela e a Priscila. Luciano, antes da gente começar, vamos fazer uma oração? Vamos. Você pode orar, por favor? Posso. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Pai, te pedimos a direção desse programa. E que tudo que se for falado aqui, meu Pai, tudo que for falado aqui seja para a Tua honra e Tua glória, para que atingimos, Pai, pessoas que necessitam ouvir essas palavras, ouvir o que a Marcela tem a dizer, o que a Priscila tem a dizer. Abençoa, meu Pai, todos aqueles que sofrem desse mal, Pai, que é a depressão, que é uma doença atual, mas que nós vimos em períodos bíblicos, em algumas partes, em alguns versículos, que alguns personagens bíblicos também sofreram com um mal parecido. Eu peço, Pai, a direção sua, meu Pai, desse programa, para que possamos atingir e alcançar aí o máximo de pessoas que precisam ouvir essas palavras, ouvir essa entrevista, a opinião delas. Enfim, Pai, a direção é sua. Abençoe o Márcio, abençoe a Marcela, abençoe a Priscila. Obrigado, meu Pai, por essa oportunidade, por esse programa. Amém. Amém, em nome de Jesus. É isso aí, então, gente. Participe, então. Eu queria, Priscila e Marcela, que vocês primeiro falassem de vocês, o que vocês fazem, com quem que vocês trabalham. Então, façam o merchan de vocês aí, por favor. Tá bom.
Eu sou a Marcela, eu sou psicóloga, eu atendo numa clínica e eu trabalho com crianças, adolescentes e adultos. E cada vez mais esse tema, né, de depressão e de saúde mental está mais frequente, né? Então eu acho que é bom a gente estar aqui, eu acho que é um espaço para a gente compartilhar, tirar as dúvidas, né, que ainda é um assunto bem polêmico, mas, né, hoje eu vim aqui para esclarecer as dúvidas e falar um pouquinho mais tanto da depressão como do suicídio. Bom, boa noite, eu sou a Priscila, né, Priscila Cuesta, também sou psicóloga. Eu e a Má, a gente trabalha junto já há algum tempo e recentemente a gente resolveu compartilhar de um sonho e surgiu a Primar Psicologia. Então hoje a gente trabalha numa clínica compartilhando o nosso dia a dia e aí auxiliando pessoas, tanto nos processos de psicoterapia. E hoje a gente está aqui justamente para isso, para tirar as dúvidas, para falar um pouquinho sobre o processo de depressão, suicídio e tudo aquilo que acomete, então, essa doença. Ah, legal, então, gente. Então participe, eu já vi que tem uma participação internacional aqui, a Cintia está assistindo a gente lá do México, né? Então, de amarelo aqui acompanhando. De amarelo aqui acompanhando também. Seja bem-vinda aí, viu, Cintia? Obrigado por Seja bem-vinda, nos Cintia. prestigiar aí. Se você está assistindo Saudade de vocês, né? É verdade, né? Saudade de vocês. Você tem alguma dúvida, alguma questão, algum comentário, alguma experiência que você já teve algum da sua família que já teve esse tipo de problema, participe, mande pra gente aí o nosso comentário pra gente expor aqui para as nossas psicólogas aqui, né? Eu queria fazer uma pergunta para vocês, assim, a gente tem, assim, parece que, eu não sei se a gente tem mais informação agora, mas a gente tem visto um número Aumento, grande, né? Um aumento aumento muito grande, de suicídios, aumento de pessoas com depressão. Vocês acham que isso é devido ao estresse do dia a dia que tem aumentado? A gente até comentou no outro programa, acho que você não estava aqui, né? Tava eu e o Ale, não, né? não tava. Que antigamente você não tinha, tipo, para você falar com uma pessoa, você tinha que ligar por telefone discado, não sei se ela já não tinha internet, então você não tinha tanta informação como você tem hoje. Não era tão fácil o acesso, né, à informação. Mesmo né? no meio profissional, na verdade, você tinha que fazer por telefone, porque você não tinha internet, você não tinha nada. Você acha que com esse advento da internet, com esse número de informações, com esse principalmente esse aumento pelo resultado, né? Todo mundo tem que gerar resultado, isso gera um nível de estresse que pode gerar uma depressão, alguma coisa assim? Eu acredito que o mundo hoje está muito imediatista, né? Então, a internet nos traz isso, né? E eu, às vezes, até brinco com a Júlia, às vezes eu falo, quando ela pega o celular, que eu falo, não vou deixar muito porque é um caminho sem volta. Então, eu acho assim, que a globalização hoje é um caminho sem volta, né? Mas o que nós vamos fazer com isso? Né? Todo mundo vai sofrer com isso? Não. Mas eu acho que uma coisa principal aí que a gente vê na internet é muito as pessoas expondo a sua vida, uma vida perfeita, né? Que você coloca ali na internet. É verdade, Né, uma vida perfeita. Na verdade, né? hoje a gente posta o que a gente quer. Sim, mas né? normalmente, assim, Normalmente, você fala mais de coisas bonitas, de um lugar que você vai, de um passeio e tal. E algumas pessoas que já têm alguma questão, não só de depressão, mas que olha aquilo e fala, nossa, minha vida não é assim, né? Eu não consigo ter essa alegria que ela mostra, ou eu não consigo ir nos lugares que ela vai. Então, isso causa para a pessoa o quê? Que ela é menor, que ela é inferiorizada, que ela talvez não merece aquilo, ou ela vai começar a querer fazer coisas para ela alcançar aquele objetivo que não são coisas legais, né? Então, assim, eu acho que isso vai causando na pessoa um sentimento ruim, né? E se a pessoa não cuidar, se ela não for, né, a gente fala, pesquisar mesmo, estar à frente do que está acontecendo, pode sim causar uma depressão, pode causar sim uma inferioridade, pode causar nela um sentimento de amargura, de tristeza, de raiva e todos esses sentimentos misturados. Isso pode causar sim uma depressão e pode causar problemas aí para a sociedade, familiar e tudo mais. É verdade, né? Posso só complementar? E uma coisa que eu tenho visto também muito na clínica
é a questão de, ao mesmo tempo que a gente está muito conectado, as pessoas se sentem muito sozinhas. É verdade, né? Então, hoje as pessoas, elas se conectam, elas trocam mensagens o dia todo, elas postam na internet, Facebook, Instagram, enfim, nas redes sociais. E ainda assim, o que eu ouço, o que a gente tem visto muito no consultório, são pessoas dizendo que sentem uma solidão, uma tristeza muito profunda, muito característico da depressão. Então, eu acho que sim, que como a Má falou, essa questão da globalização, das postagens, que é uma vida muito perfeita, é um parâmetro um pouco irreal. Então a gente pode assim afirmar que a tecnologia está diretamente ligada, a tecnologia da Eu informação está diretamente ligada A depressão. ao alto grau de depressão, ao aumento, né, Eu do, acho. do Hoje índice a de gente... depressão, de suicídio e doenças que são ligadas, que eu acho que tem outras que eu não sei afirmar, né? Eu li algumas coisas, e deixar para vocês isso, mas, por exemplo, síndrome do pânico, eu acho que tem uma Exato. ligação, Total. enfim, acho que tem outras doenças aí, psicossomáticas, é isso, né, Isso. Marcelo? E então vocês acham que está diretamente ligado à tecnologia? Porque tudo, né, a gente não pode também caracterizar de que toda pessoa que usa a internet ou que posta vai ter depressão. É. Não, a gente não pode falar isso, né? Mas se você fizer um mau uso da internet, como se você fizer um mau uso de um remédio, como se você fizer um mau uso de qualquer coisa que seja em excesso, isso vai te fazer mal. Então, assim, como saber usar a internet? E pra quê? Né? Porque a internet, ela veio pro nosso benefício. Quantas coisas a gente não pode aprender na internet, a gente pode divulgar o nosso trabalho, a gente pode fazer coisas boas na internet, É né? verdade. Só que tem pessoas que, né, vão por um outro lado, e aí vão se sentir inferiorizadas e querendo alcançar essa vida que não é verdadeira, É verdade. né? Porque quem não tem problema, né? Então, assim, né, pegando o gancho do que a Pri falou, do que as pessoas se sentem sozinhas, principalmente nesse momento difícil, né? Porque quando você tá bem, você vai pra festa, você tá ali no auge, postando coisas boas, um monte de gente curte, um monte de gente comenta. Se você posta que você tá triste ou que você tá passando por uma situação difícil, poucos são aqueles que vão te acolher, que vão te dar uma palavra, né, boa, te orientar talvez num caminho, né, certo, verdade. né? E é complicado também, né? Porque assim, você às vezes vê eu vejo os posts no Facebook, às vezes eu falo, putz, porque tem gente que quer mostrar aquilo que você falou, e tem gente também que quer chamar atenção, tipo, Sim. fez check-in no hospital tal, só coloca isso aí. Putz, aí eu começo a pensar, acho que ela quer atenção pra chamar, o que você tem? O que não sei o que lá. Então a pessoa também, tem muita gente que quer chamar atenção. E, assim, é engraçado que mesmo a gente vivendo no mundo globalizado com a internet, tem muita gente solitária mesmo, com Muitas. muita Sim, gente verdade. solitária, né? Muitas. E eu acho que isso é consequência, porque quando não tinha internet, você tinha muito mais um contato pessoal, né? A gente estabelecia muito mais vínculo com as É, pessoas, né? A exatamente. gente conversava Sim. mais, a Pra gente você expressava mais sentimento. Conversar, você ia na casa do amigo, né? Você ia tomar um café, você ia tomar um sorvete, você tava É. ali próximo. Hoje, né, você fala oi, tudo bem pelo WhatsApp, pra 20 ao mesmo tempo, só que, né? É o aquele vínculo- oi, tudo bem por educação, né? Oi, tudo Isso, bem? Tudo bem. É, Aliás, a gente tem três maneiras de falar pelo WhatsApp, né? É por, Pelo telefone, É. vídeo, e pelo, seria e teclando, né? teclando e Digitando gravando em áudio. áudio, né? Então, Verdade. assim, verdade. É uma coisa assim que eu acho que a internet ela veio para somar. A internet, né? Tecnologia, né? Sim. Quando eu falo internet, ela veio para somar, mas eu acho que o excesso é o que você falou, que você observa a Júlia para não ter excesso e tal. Eu tenho em casa pequeno também, o Marcelinho, né? E a gente dosa. A gente dosa porque a gente percebe que até não sei se você que é mãe, Marcelo, você pode até ver isso na Júlia. Se você deixa um pouquinho em excesso, você percebe que até o comportamento da criança muda. Muda. A irritabilidade da criança é maior. Enfim, eu acho que a gente tem que dosar mesmo. E você acha que isso pode refletir de forma direta no crescimento, no desenvolvimento dela, na vida dela, na cabecinha dela, assim, eu não sei Sim. te falar o termo técnico, mas na cabecinha dela, assim, Uhum. você acha que afeta diretamente isso na criação, no desenvolvimento dela? Sim, aproveitando, né?
a sua pergunta, para a gente esclarecer umas questões aí, né? Que a depressão tá ligada com a criança, né? O que acontece? Hoje tá muito difícil de você impor limites. Principalmente quando você trata de um celular que você tem internet hoje em todo lugar que você vai. Verdade. Então, assim, os pais estão tendo mais dificuldade de impor limites. E isso causa na criança... A criança, ela precisa lidar com a frustração, com o não. Né? Ter esse limite. Isso é saudável, né? Para a criança. Sim. E muitos pais acham que isso não é saudável. Né? Só que um dia a conta vai chegar. É Né? E verdade. às vezes chega aonde? Na adolescência. Que é uma fase, vamos dizer, mais tribulada por questões físicas, emocionais e hormonais, né? E aí, quando você chega na adolescência, você não sabe ouvir um não, você não sabe entender o porquê que você não pode fazer aquilo, você não sabe entender por que você tem que estudar, por que você tem que ler, por que você tem... Por quê? Não teve uma base, né? E aí, hoje, os adolescentes estão muito mais frustrados. Sim, é isso mesmo. E não sabem lidar com isso. E por isso que a gente está vendo muitos casos de adolescentes se suicidando, né? Porque eles não têm uma condição emocional para lidar com aquilo, não foi ensinado para ele como ele lidar com a tristeza, com a angústia. A gente que é adulto, a gente já é difícil, Já, né? Isso mesmo. é uma questão que tem que ser aprendida, a gente precisa saber lidar e se conhecer, né? E o adolescente tem menos recurso. Então, quando ele se vê no momento de o que eu faço agora, eu não sei lidar com isso, ele pensa, né, em não só tirar a vida, mas se prejudicar de alguma forma, né, uma automutilação. A própria droga também, A própria né? droga, A própria droga né, é que verdade. tem um efeito químico no cérebro. Isso pode também trazer a depressão, né, gerar depressão no adolescente. E aí, com isso vem o quê? Uma culpa dos pais, né? Onde foi que eu errei, o que eu fiz, eu sempre dei tudo para essa criança, tal. Mas nesse momento, talvez não seja nenhum momento de se culpar, mas sim de acolher, né? E entender o que esse adolescente está passando. O que essa criança está passando. Quando ele fala assim, tô triste ou tô preocupado, tal, não banalizar esse sentimento, né? Os pais e quem está próximo, sempre tentar entender um pouquinho mais disso, né? Porque quando você banaliza o adolescente ou até mesmo o adulto, ele se fecha, né? E quando ele se fecha, ele acha que não pode confiar em ninguém, ele acha que, né, para ele é muito mais difícil do que os outros, e isso pode causar uma depressão, pode causar aí um estado, né, mais triste mesmo e de isolamento. Acabar até resultando aí num suicídio, né? É engraçado porque a gente vê às vezes. Eu tava vendo, tem um cantor, cara, daquela banca Linkin Park, não sei se vocês sabem, cara. E aí mostraram uma foto, acho que 2 dias antes dele suicidar, ele tava assim, todo sorrindo. Então é um negócio que às vezes também não é tão evidente para as pessoas, né? Por isso que você tem que ser o familiar, você que tem as pessoas que são próximas, amigos, fica assim, porque assim, às vezes não tem sintomas que você consegue ver, na verdade, né? Mas eu acredito que sempre tem um sinal, né? E é muito bacana você falar disso, porque é importante as pessoas ficarem atentas a esses pequenos sinais. A pessoa que às vezes fala muito, a gente fala que sempre tem sinais comportamentais, que são aqueles que o adolescente, o adulto, enfim, ele vai demonstrando, e os sinais verbais, né, que ele vai falando, eu queria sumir, eu queria dormir, não acordar mais, eu tô cansado dessa vida, eu queria sair sem rumo. Tudo isso são indícios de que ele não tem mais um sentido de viver. Então, são pequenas frases que, se a gente pega num sentido ali dentro do contexto da depressão, tem um sentido de um caminho ali de suicídio. E os comportamentais, que é aquele isolamento, pessoa que está dormindo demais, está sem apetite, está sem vontade, às vezes, até de tomar um banho, alguma coisa assim. Então, são características muito marcantes da depressão e de uma depressão aí muito profunda. A gente tem que ficar bem esperto aí, você que tá assistindo. Deixa eu ver quem é, ó. Quem entrou aqui foi o Carlos Eduardo Lazzarini. Você conhece esse aqui ou não? O Edu tá assistindo. A Cíntia, que a gente já falou. A Simone, tá? A Lucilene Lazzarini também. Bom programa pra vocês. O Nadim também tá assistindo e falou, boa noite. Tema muito interessante e preocupante. Infelizmente, perdi um amigo por essa doença. O Luiz Abreu também tá assistindo a gente. Bonora.
A Fátima Souza, a Sebastiana Silva também Irmã tá. Sebastiana, um abraço. Sua mãe, Cacá. Cacá, um Boa abraço, noite, Cacá. meninas. E a Sandra Alves, que também entrou Quem aqui. será a Sandra Alves, né? Minha esposa. Um beijo, amor. É isso, Sandra. Seja bem-vinda aí. E é isso aí, mande sua pergunta, suas dúvidas. E essa é interessante, né? Principalmente, eu tava vendo, acho que foi um psicólogo que ele falou, tem até um vídeo no Facebook, que ele fala assim que, às vezes, falando do suicídio dos adolescentes, que os pais, por terem passado por problemas e não querer que os filhos passem por problemas, eles acabam blindando, né? E aí aquilo que você falou, fica sem limite, na verdade. Eu não quero que meu filho tenha não sei o que lá, eu não quero que meu filho passe por isso. E acaba blindando. Acaba não deixando ele se frustrar, né? Que é o que a Marcela falou. A gente acha que é bom, mas acaba prejudicando ou a criança ou o adolescente, né? E a gente vê muito. Eu não sei se vocês sabem, a Marcela sabe, eu sou transportador escolar e a gente vê muito isso. A gente vê criança que não pode ouvir um não. Se você falar pra criança, filho, não senta aqui, senta lá. Pra quê, Não, né? não vou. Então, assim, é complicado, sabe? Eu acho que os pais deveriam se atentar mais. E você acha que, Marcela, Priscila, você acha que isso está diretamente também ligado à criação, à educação deles? Vocês acham que... Dos pais, isso. Sim. Tá ligado muito, né, a criação dos pais, porque eu acho que isso é uma consequência, né? Você vai ensinar ou você vai querer passar para o seu filho, talvez aquilo que você não passou, ou livrar ele de alguma situação que você Exatamente. passou, né? Só que tudo tem que ser medido, né? Você tem que saber o que vai ser saudável Tem que dosar, para né? ele. Você tem que dosar, né? Então, assim, não é porque, né, que nem na época, né? Eu acho que vocês ainda não tinha tanto assim, né, tecnologia, tipo celular quando você era criança. Eu sou de 82. É super novo. Aqui todo mundo Eu é sou- novo. eu sou- Mas há um tempo atrás, Índia. os pais não tinham isso na Não, infância. não, Então, mas- assim, por isso que hoje talvez tenha uma dificuldade maior de saber lidar com isso, né? E aí a criação, antigamente, né, os pais eram muito mais brutos, assim, né, mais rígidos, Sim. né, vamos dizer. Há um tempo atrás, a mãe, ela só ficava em casa, ela só cuidava do filho, ela se dedicava totalmente, né? Hoje é outro tempo, né? Outra vida. Não tem como você querer passar o que você teve ou uma situação que aconteceu com você nos dias de hoje. Eu acho que na minha geração, na nossa geração, eu acho que as coisas eram mais difíceis, né? O acesso não era tão fácil, né? O acesso não era tão fácil não sei longe, a um videogame, que é uma tecnologia, um Sim. entretenimento que é uma tecnologia. Eu acho que o acesso era muito mais difícil. Então, assim, não eram todos que conseguiam ter. Então a gente se ocupava com outras coisas, né? Que na verdade eu acho que foi as coisas mais saudáveis. A gente da nossa brincava na infância. rua, não tinha... Coisas que eu não vejo hoje. Não tem. E eu acho que, assim, o que você, né, os pais precisam talvez passar para os filhos é o quê? Valores, princípio, ética, moral, essas coisas. Agora, coisa material, isso é muito complicado, né? Você precisa ter um caminho por onde você quer seguir, né? Porque até quando você vai conseguir dar tudo que o seu filho quer? Né? Porque hoje isso ainda custa. Né? custa. Antigamente, os meninos queriam brinquedo, queriam um carrinho, você ia lá, montava. Você fazia um carrinho de papelão, de É verdade. pedra e tal. Se E contentavam as com crianças aquilo, as crianças. Adoravam, né? adoravam, É. entendeu? Hoje, né, você fala para uma criança isso, vai falar, não, eu quero um carrinho de controle remoto, né? Então, assim, qual que é a medida, né? Por onde que você tá indo para educar o seu filho? Será que só o material que importa? Né? O que você vai querer que seu filho seja? Né? Como que você vai querer que o seu filho se comporte com os outros? Lide com as frustrações? E na clínica eu vejo muito isso, né? Uma resistência dos pais. Quando você fala para ele, como que você age com os seus filhos? Né? Como que você lidou com essa situação, né? Porque aí os pais chegam lá falando, meu filho fez birra, meu filho não me obedece, mas como você lidou com essa situação? Né? Muitas vezes você não tem paciência, né? Você grita, você age de uma forma, né, que não vai educar ele, né? Você já colocou seu filho de castigo?
Às vezes eu coloco, mas ele não fica, ele berra, esperneia, tá, mas e como que você trata com isso? Né? Você tem a paciência de sentar, conversar com ele, falar, olha, isso não pode, né? Você não pode fazer assim, né? E E às vezes muitas compra, vezes né? não. Ah, você fica quieto, eu te dou um presente, né? Por exemplo, né? Eu acho que hoje o celular, ele vira muito isso, né? Virou uma troca aí, né? Pra você conseguir almoçar num restaurante, seu filho tem que estar assistindo verdade. desenho. Isso é normal, Né? né? Pra você conseguir tomar um banho, você tem que pôr um desenho. Pra você conseguir comer, pra você conseguir... Então, assim, será? Próprio culto, né? Exato. Eu falo experiência própria. O próprio culto, assim, você tá na igreja, pro meu filho ficar... só fica quieto no celular. Tá, mas por quê? Quem que ensinou isso pra ele? Ele não aprendeu isso sozinho. Exatamente. Né? Alguém ensinou isso pra ele, né? Falou que, ó, pra você ficar quieto, toma o celular. E ele aprendeu. Agora é Né? difícil tirar isso, né? E uma coisa que eu acho importante também, falando do contexto familiar, é que muitas vezes a família também subestima os sentimentos da criança e do adolescente. A gente vê muito na clínica também as crianças e os adolescentes, eles perceberem os conflitos da casa, né? Os pais que brigam, uma avó que está adoentada, e às vezes os pais não percebem o quanto intervém isso na vida da criança e do adolescente. Intervém na escola, intervém nos relacionamentos dele, intervém dele ficar deprimido, e às vezes os pais acham que não, que é só realmente, ele não tem com o que se preocupar, imagina, ele tem uma vida maravilhosa. Meu filho não passa por nenhuma situação, eu não deixo, Isso. né? Não, eu não deixo ele ver a gente brigando. Tá, mas a criança às vezes percebe, né? E a criança, ela é o reflexo de casa, Sim, é verdade. Exato. né? Ela é o reflexo, não tem assim como a gente tentar dividir ou separar, por mais que os pais acham que não, mas a criança é o reflexo do que acontece em casa, ela é o reflexo da mãe, do Até pai. as questões financeiras, né? Até Mas a as gente já questões acolheu muitas financeiras. crianças e adolescentes que vieram procurar a gente falando, olha, meus pais estão passando por dificuldade financeira e eu sofro por isso. E às vezes os pais não sabem que existe Lidar. esse sentimento e essa preocupação. E, E lidar não com sabe isso. lidar, porque às vezes você menospreza, você fala assim, isso não é assunto pra você. Né? Invalida o sentimento Invalida da criança, o sentimento do adolescente. E aí, o que ele vai fazer? Ele não vai confiar no pai e na mãe pra contar Exato. mais. Ele vai ou se fechar, ou se abrir com outra pessoa, com outro adolescente, né? E isso é complicado. Por isso que às vezes afasta, né? Os pais se afastam dos filhos, às vezes, muitas vezes sem saber, sem perceber, né? Não que façam isso porque querem, mas por talvez uma orientação, falta uma orientação, uma direção, né? Um às acolhimento, né? De talvez os pais falarem, eu não sei o que eu faço com essa situação. Vamos procurar ajuda. Isso. Até pegando o gancho aí desse assunto, a Simone até deixou uma mensagem aqui interessante. Ela colocou um versículo, né? Embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Hebreus 5:8. Aí ela deixou a pergunta, né? Até Jesus aprendeu com o sofrimento e hoje os pais querendo poupar os filhos de sofrerem e se frustrarem. Será que estão sabendo mais do que Deus? Aí eu acho que é a questão que até eu perguntei para a Marcela, e eu acho que o maior culpado aí, a proporção maior de culpa é dos pais, Sim, dos próprios pais, né? é isso mesmo. Eu vou aproveitar, vou pôr o Leandro Nadinha, ele colocou aqui, o pastor Gerd Wilson, de 30 anos. Pergunto para o irmão, o que acham dessa frase que ele deixou? Amar a Jesus nem sempre cura pensamentos suicidas. Amar a Jesus nem sempre cura depressão. Amar a Jesus nem sempre cura o transtorno de estresse pós-traumático. Amar a Jesus nem sempre cura ansiedade. Mas isso não significa que Jesus não nos oferece companhia e consolo. Ele sempre faz isso, né? Indo para esse ponto aqui, na verdade, assim, todos nós passamos por frustrações na nossa vida, por dificuldades, por momentos difíceis. Nossa vida eu costumo dizer que é meio que uma montanha-russa, né? Isso. Tem hora que parece que vai tudo certo, né? Parece, nossa, tá no momento, tá tudo certo, emprego, tá vindo em casa. E parece que depois vem tudo de uma vez. Mas assim, você acha que a gente, como cristão, a gente tem uma ferramenta, tem um meio melhor de lidar com isso? Porque assim, eu pergunto por quê? Porque a gente teve semana passada, acho que foi semana retrasada, que teve um pastor que se suicidou, né? Exato. E eu fiquei até meio preocupado, porque eu falei, eu sei que essa doença não é exclusiva, porque nós somos assim, a Bíblia fala que o vento que sopra para o justo, sopra para o ímpio. Então todos nós estamos... mas como é que vocês veem a gente como cristão? Como é que a gente pode lidar com isso? Assim, acho que muito que acontece hoje é que às vezes o cara é cristão, ele fala, não preciso de ajuda de ninguém, vou orar, e é isso, eu acho, né?
Mas eu acho que se chega num momento que você tá chegando num ponto que você tá ficando deprimido, você tem que procurar uma ajuda, né? Não tem... O que vocês acham disso? Pros adultos aí, na verdade, né? Exato. Bom, isso é muito interessante, porque até na experiência clínica mesmo, tenho pacientes que também são cristãos e eu já ouvi muito, mas eu sou cristão, eu não posso sentir isso. E isso é muito comum. Acho que falta até às vezes uma aceitação mesmo, de meu Deus, eu não posso sentir isso. Tem um rótulo, tem um medo, né, de aceitar isso. E isso até interfere no processo de cura, até no processo de tratamento mesmo. Eu acho que assim, nós como cristãos, a gente tem uma ferramenta a mais. Nós não estamos imunes a isso, né? Eu acho que a depressão, ela envolve vários outros fatores. Hoje a gente tem aí estudos que mostram que tem fatores genéticos, fatores hormonais. Então, tem uma gama isso de fatores que envolvem a depressão. Antes de continuar, só perguntar uma coisa. A depressão, ela é uma doença, ela é psicológica, ela é física? Como vocês classificam? Ou os dois? Então, a depressão é uma doença mental, né? Mas hoje em dia já tem estudos, né, que fazem de tomografia, tudo na cabeça, que a pessoa que está deprimida, ela tem alguma alteração, né? Não tem muito nada assim comprovado, né? Não é uma ciência muito palpável, igual... Exata, né? Igual você falar assim, quebrei o braço. Você tá vendo ali, você vê o osso, né? Você vê ele colando, quando você põe o gesso, não é muito isso. Então, assim, eu acho que por isso também tem uma dificuldade de aceitação, né? Que muitas pessoas ainda acham que é frescura, mas a depressão, ela não é frescura. A depressão, ela é uma doença, sim, né? Comprovada que é doença, só não dá pra gente medir, né? A gente, por exames, vamos dizer assim, né? Você mede o quê? Por comportamentos, você mede por atitudes, você mede pelas reações que as pessoas têm frente às coisas, né? Que são todos os sintomas que a Pri já falou. Então, a depressão, ela é uma doença e ela precisa ser tratada, né? Então, eu acho assim, que no meio cristão ainda isso é um tabu. É verdade, né? Né? Porque muitos cristãos acham que eu não posso sentir isso, né? Como assim eu tô triste? Como assim eu não tenho mais sentido na minha vida? Mas Jesus é o meu sentido, mas Deus é o caminho e tal. E ela fica nessa angústia e uma briga com ela mesmo, né? Só que a depressão, ela tem vários fatores, né? Ela não é uma questão espiritual, né? O que eu fui pesquisar e fui ler muito, que ainda tem muita gente que fala assim, mas você tá com depressão? Como? É falta de Deus. Não orou o suficiente, né? Vai fazer jejum. Inclusive, né, mas só uma pontuação, né, no artigo que saiu quando o pastor se suicidou, lá embaixo nos comentários a maioria era isso, era falta de Deus. Inclusive é esse aí que o Leandro colocou. Foi isso, é ele mesmo. Falando que, como assim, né? E ele era um pastor atual, um pastor novo, com trabalhos na igreja, inclusive com trabalhos com pessoas que têm pensamento suicida, né? E ele era um pastor aberto que ele falava dessa doença, desse sofrimento que ele tinha na alma. Então, ele falava que ele tinha depressão. Ele falava sobre isso. Aberto. E ele não sabia lidar com isso, né? E é o que muitas vezes acontece. É uma dor na alma. Né, a depressão, ela é um sofrimento na alma e muitas vezes as pessoas não sabem mesmo lidar com isso, né? E às vezes o suicídio acaba sendo uma dor menor. É a única saída. É a única saída. Exato. A pessoa, ela não quer tirar a vida, ela quer tirar a dor. A dor. Até entrando retomando o que você tinha falado, Priscila, das pessoas não aceitarem ou às vezes não os cristãos, né? Não quererem uma ajuda profissional. E o que eu vejo e o que eu li também é que eles não aceitam, por exemplo, passar num psiquiatra e tomar um medicamento. Eles acham que isso é contra. Exato. E você vê isso acontecer também? Muito, tá muito. Assim, eu acho que o psiquiatra tem um tabu ainda maior do que o psicólogo, né? Porque... Qual é a diferença de psiquiatra e psicólogo? Vamos lá, o psiquiatra, ele é médico, né? Então, é um médico que fez uma especialização em psiquiatria e a diferença é que ele faz
a receita do remédio. Então, hoje nós como... Medica. Ele medica, Tá, entendi. isso. Hoje nós como psicólogos, nós não medicamos. A gente faz toda uma terapia mesmo, um tratamento comportamental. A gente hoje interage com comportamento. Então, essa é a principal E diferença. a depressão, ela não precisa necessariamente ser tratada com remédio. Exato. Né? Às vezes só a terapia já faz a pessoa ter um novo olhar, já faz a pessoa entender o que ela está sentindo, por que ela está sentindo isso, e ela ir se trabalhando e ela mesma ir se livrando disso. E né? já aconteceu, Marcela, no consultório de vocês, por exemplo, vinha alguém que está num grau muito grande, numa depressão muito profunda, e vocês, por exemplo, terem que, além de elas se tratarem com vocês, vocês encaminharem para um psiquiatra? Sim, Sim, é muito comum. porque dependendo do estágio que está, não adianta a gente também achar que a gente vai resolver tudo. Não, tem questões que são mesmo psiquiátricas. Então você tem que ir tomar um remédio, mas fazer a terapia junto, para que é um conjunto. Tá, entendi. Hoje, o psiquiatra ele ajuda muito a gente com a questão do suicídio, porque os remédios eles atuam principalmente nos pensamentos suicidas. Então, hoje, a terapia ela funciona muito bem para o tratamento da depressão. Porém, quando o paciente ele chega com pensamentos muito fortes e ideações suicidas, a gente não tem como controlar. Então, o medicamento ele ajuda muito nisso. Entendi. Ele dá uma acalmada, entre aspas. E aí, assim, até né? complementando um pouquinho, a Má falou que é uma doença da alma e tudo, mas eu acho que vale a pena a gente ressaltar os sintomas psicossomáticos, né? Porque a depressão, ela traz sintomas que são físicos. Então, a pessoa sente muita fadiga, muito cansaço, dores de cabeça, irritabilidade. Então, interfere, sim, até você perguntou, é uma doença física, né? Ou psicológica. Ela é uma doença psicológica, mental, mas que ela interfere no físico. Até porque a gente não tem como a gente separar o físico da alma. Exato. Né? Então, quando você tá com uma questão na alma, uma dor na alma, isso vai de alguma forma expressar no seu físico. Igual quando você está com uma doença física, isso também vai expressar na alma. Você vai ficar mais abatido, você pode ficar mais triste, você pode, né? Então, assim, não tem como a gente separar, né, os dois. Então, eu acho que o corpo fala, né? E na Bíblia mesmo fala, né? Que a boca fala do que o coração tá cheio, É verdade. né? Então, Verdade. assim, o que a gente trabalha é com falar. O nosso maior instrumento é o falar, né? Então, assim, o quanto que você consegue, né? O quanto o cliente consegue falar daquela dor, o quanto ele consegue demonstrar e falar o que ele está sentindo, né, para que a gente possa acolher e possa interferir naquele momento, para que ele tenha uma cura, né? Mas é o quê? Pelo falar, pelo você conseguir confessar, né? Pelo você conseguir entender o que você está passando, né? E não querer esconder ou se sabotar, né? Falar assim, eu sou cristão, eu não posso ter isso, né? E aqui no mundo tereis aflições, né? Não verdade. estamos livres disso. Né? Então, eu acho que a gente precisa também ter um conhecimento, né, que todos nós podemos passar por isso. E uma outra pergunta também, até vou puxar esse assunto aqui. Esses dias, até por coincidência, né, eu estava assistindo, eu sou inscrito no canal Dr. Lair Ribeiro, que dá dicas de saúde, é nutrólogo e cardiologista, bem eu conceituado, conheço, enfim. E ele explica, eu assisti um vídeo onde ele explica uma certa ligação da depressão com o próprio câncer. Exato. E vocês acham que tem ligação? Tem... Sim, totalmente, né? Isso vem muito de encontro, parece que não, mas é exatamente o que a gente estava falando. É a psicossomática. A gente fala que o câncer é a doença da alma. Existem muitos estudos que falam isso. Todos os meus pacientes sabem de uma frase que eu falo muito. Eu sempre costumo comparar a gente. Eu falo que a gente tem uma lixeirinha interna. E conforme vai passando a nossa vida, a gente vai enchendo essa lixeirinha. Quando essa lixeirinha transborda, se a gente não recicla o lixo emocional que está lá, a gente vai transbordar. E esse transbordar é o quê? Algum tipo de transtorno. Ansiedade, depressão, síndrome de pânico. E é exatamente isso.
câncer. Pode Então, acarretar num pode câncer acarretar. ou algumas outras doenças psicossomáticas. Exatamente. Então é isso, o câncer é justamente isso, né? Então a gente vê pessoas que guardam muita coisa, pessoas que não conseguem elaborar, digerir as suas questões emocionais, elas tendem sim, claro que tem muitos outros fatores, a gente sabe que tem um fator hereditário, genético, mas a questão emocional, ela impacta muito no câncer, isso é comprovado cientificamente. Bacana. Ah, que legal. Ó, o Alexandre, o Ale entrou aí, né, Ale? Você não tá aqui, Ô, Ale, tá fazendo falta, hein? tá a equipe- É nada, os meninos tá a equipe aqui, ó. reserva aqui hoje. Eles estão até pegando mais pesado, viu? Você é mais leve. A Simone falando, parabéns, meninas, estou amando o programa. E o Antônio Santos também entrou, seja bem-vindo. Sabe o que eu ia fazer uma pergunta? Esse mês é o mês do mês amarelo, né? Esse tema amarelo que é do suicídio, né? Alguns já falaram de alguns sinais que a gente pode captar, né? Como é que a gente deve proceder, assim, a gente que não tem especialização? Se a gente vê que uma pessoa está indo, porque a gente está falando muito de depressão, porque eu suponho que depressão seja um caminho para o suicídio, né? Não sei se é esse caminho lógico, tem alguma outra coisa, assim. Mas assim, a gente primeiro, se tem mais algum sinal que a gente consegue captar, o que a gente tem que fazer se vê que tem um amigo, um familiar que está indo por esse caminho? É pedir para procurar um psicólogo, como tratar isso lá no dia a dia, mesmo um adolescente ou um adulto? O Setembro Amarelo, na verdade, ele é da prevenção do suicídio. Por quê? Entende-se que o suicídio você pode prevenir, Sim. né? Então, como que você previne? Porque a pessoa, ela vai dar algum sinal, né? Ela vai, de alguma forma, ela vai pedir uma ajuda, Nem né? que indiretamente, mesmo né? que indiretamente, né? Mesmo que for um adolescente ou um adulto, né? E mesmo quando for explícito, né? Falar assim, não, eu quero me matar, eu vou tirar minha vida. Não banalizar isso, né? Não subestimar, né? Tem gente que fala assim, quem quer se matar vai lá e se mata, ou quem quer fazer não fala, Ou é frescura, ou é né? frescura. E eu acho que a gente não pode mais pensar assim, né? Eu acho que se a pessoa falou é porque alguma coisa realmente está acontecendo dentro dela, né? Então, eu acho que é importante acolher essa pessoa, entender por que ela está com aquele sentimento naquele momento e encaminhar para um profissional, né? Eu acho que aqui na igreja a oração é muito importante, lógico que é, né? Mas assim, tem casos que um profissional vai ajudar você, né? A lidar com aquele sentimento que você tá. Por que você pensou isso? Por que aquele adolescente está mais isolado do que os outros? Por que meu filho tá diferente? Eu percebi que ele tá um pouco diferente, né? E às vezes você acha que é só da idade, acha que é só um momento, né? Eu acho que é porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo. Não, mas assim, procura, né? Senta, conversa com ele. Eu acho que o conversar, né? Eu acho que você ouvir o outro, você dar importância para aquilo que o outro está falando, eu acho que isso pode minimizar muito o índice de suicídio. É o que a gente vê hoje em dia também, né? Mesmo dentro de casa, por causa da tecnologia, tipo, tá o pai do lado, com o filho do lado, tá todo mundo no celular, eles não se conversam mais, né? Exato. Esse é Eu vou colocar aqui até uma coisa polêmica, que é Mais Polêmica. que é do mais nosso, é da gente aqui, né? A gente sempre coloca alguma coisa. Eu estudando um pouco sobre, eu não me lembro o nome do pastor, mas eu vi alguns vídeos no YouTube e tal, estudando sobre o assunto, pra gente poder ter, né, saber o que a gente tá falando, né? E teve um pastor que até ele colocou assim, ele falou nessas palavras que eu falei, vou colocar um assunto polêmico aqui, ele falou, mas será que se os apóstolos tivessem ido conversar com o Judas Iscariotes, será que ele poderia não ter se suicidado? Ó, até arrepia. Você já parou pra pensar? Ele colocou isso, cara, eu achei tão interessante. Já parou pra pensar? Faz todo sentido, né? Porque provavelmente ele deu sinais. Né? Assim como atualmente a gente vê muita gente dando sinais. É o que eu falei. Eu queria dormir o dia inteiro. Eu não quero trabalhar hoje. Eu não quero fazer mais isso. Um adolescente, por exemplo, que ama jogar bola e ele não quer mais jogar bola. São coisas que às vezes as pessoas amavam fazer e elas perdem esse interesse. Pessoas vaidosas que não acabam se Isso. desleixando. Perfeito. E você fala, nossa, mas a pessoa era tão vaidosa É isso. e agora tá tão desleixada. E
Eu acho que quando a gente fala de depressão, a gente não tá falando só daquela pessoa que fica enfurnada num quarto, isolada. Até você trouxe o caso do rapaz lá do Linkin Park. 2 dias antes de se matar, ele tava sorrindo. Então, assim, hoje a gente tem que prestar atenção em outros e sutis sinais, né? Pequenos sinais, que são esses sinais mesmo, algumas verbalizações, alguns tipos de isolamento, frases que as pessoas soltam, a perda do interesse em algumas coisas que antes ela tinha muito interesse e conversar. Eu acho que a gente posta sempre nas nossas redes sociais e falar é o melhor caminho. Então, assim, para quem tem alguém passando por essa situação, ou até para quem tá passando por essa situação, porque hoje a gente, até como cristão, a gente tende a negar. Imagina, eu nunca pensei em suicídio, mas às vezes eu já pensei em dormir o dia inteiro. Então, assim, é um sinal de alerta. Às vezes o próprio, né? Eu queria me enfiar num buraco e não sair mais. Isso. Você já ouviu falar isso? Eu queria ir morar no Japão. verdade. Então, assim, isso são indícios. E pensar, assim, se for uma coisa saudável, né? Um dia que você tá cansado de querer dormir o dia inteiro, ok, isso é bacana, isso vai ser muito bom pra você, né? É mais quando tem um quadro um pouco recorrente. Né? E voltando um pouco, assim, em Judas que você falou, pode ser que tivesse evitado? Pode ser que tivesse evitado. Mas ali no caso de Judas, ele eu viu quis fazer que eu uma também... alegoria, né? Sim. A gente conversar, que vocês falam. Às vezes a gente não ouve o adolescente, o próprio adulto. Não, ou seja, a pessoa depressiva, a pessoa que dá indícios de suicídio. Aí, como eu vi isso aí, eu quis colocar pra gente fazer uma alegoria e, né? E interessante que tem várias questões, assim, da depressão e coisas que podem causar o suicídio. Também estava vendo um pastor que falou que Judas, ali naquele momento, ele se suicida quando ele vê que ele acusou uma pessoa que era honesta. Ele Então, pegou toda a culpa pra ele. Toda a culpa pra ele. Então, assim, ele não se sentiu mais digno, né? Vamos dizer assim, de estar ali, como assim, né? Eu acusei uma pessoa e agora eu tô vendo que ela é inocente. Então, né? Isso pra ele foi muito forte. Então, eu acho que a gente pode também, isso ser um indício, né? Quando a pessoa ela não sabe lidar com alguma coisa muito forte que aconteceu na vida dela, né? Então, assim, uma traição, né? Perder o emprego, né? Perder um ente muito querido da família. Tem pessoas que não sabem lidar com essas situações, né? E aí acham que a única alternativa que tem é tirar sua própria vida. Porque não vai ter mais sentido estar nesse mundo sem aquela pessoa, sem aquele emprego ou sem aquela coisa. Acho que o excesso de responsabilidade também entra aí. O excesso de responsabilidade, que muitas vezes pode ter sido o caso daquele pastor, né? Que ele tinha muitas responsabilidades, Sim, né? Verdade. E eu sempre trago uma frase que é muito comum também, que a gente fala que depressão é excesso de passado, né? São pessoas que ficam sempre negociando o passado. E se eu tivesse feito assim? E se fosse dessa forma? E se tivesse acontecido de uma maneira diferente? Então são pessoas inseguras que às vezes ficam negociando ali com o passado e remoendo alguma coisa muito importante dentro daquele aspecto da vida dela que passou. E que em vez de superar, em vez de passar por cima, em vez de tentar elaborar essa situação, a pessoa ela fica vivenciando aquela dor durante muito tempo, né? Em vez de buscar uma ajuda, e isso é muito difícil. Ó, tem muita participação aqui, então vou dar aqui, ó. Tá bombando aqui hoje, hein, ó. A Simone falou: acredito totalmente na relação entre o câncer e a alma. Não é à toa que o câncer está aparecendo epidemia. As pessoas estão cada vez mais bombardeadas nos sentimentos, estresse, depressão. É preocupante. Sim, é verdade. O Ale falou aqui, ó. Conseguindo assistir agora, ótimo tema, ainda mais nesse mês. Muitas vezes o mundo e as circunstâncias fazem nossa estima ficar baixa, e isso pode levar a uma possível depressão? Ele está perguntando. Ou a depressão tem a ver muito mais com uma doença? Boa pergunta, eu acho que tem tudo a ver com o que eu acabei de falar, né? Eu acho que são as duas coisas, né? As duas Eu coisas. acho que a depressão, ela é uma doença e ela também tá ligada à autoestima. Ale, você tava no estudo sábado, hein? Que o Edu explicou aí de autoestima e baixa estima, hein? E tá muito ligado. Mesmo. É porque pessoas inseguras, pessoas que têm uma autoestima prejudicada, elas têm grande chance de ficar com essa questão de, poxa, será que eu fiz certo? E se eu tivesse feito de outra maneira? Porque ela vai sempre se vitimar. Isso. Então, tudo a culpa é minha, tudo eu que não fiz certo, ou eu que não consigo, ou eu que eu não sou. Então, você se vitimiza e você tem uma baixa autoestima que você não consegue fazer mais nada. Não consegue ir adiante, né? Ela fica presa no passado. Ó, o pastor Décio tá nos assistindo Isabela. também. A Isabela. O Antônio Santos, Marcião, colocou aqui, aí. Ó, eu passei por isso faz
um ano. Fiquei 25 dias internado e depois fiz terapia por 10 meses. Aí ele fala assim, mas com a ajuda da terapia e com fé em Deus, consegui me recuperar e devagarinho estou retomando minha vida. E o que ajudou bastante foi os amigos de verdade ao meu lado. Isso é muito importante, né? As pessoas não abandonarem nesse momento, né? Eu acho que é difícil, talvez, para quem está perto, né? O familiar que está perto, lidar com essa pessoa. Mas o importante é não abandonar e estar sempre ali pronto para ajudar, né? Eu acho que chamar para uma conversa, né? Não deixar que a pessoa fique cada vez mais curtindo, vamos dizer assim, aquela depressão, né? Vivenciando aquilo, aquela dor, né? Então, assim, muito legal, Antônio. E bacana que ele colocou aí com fé em Deus, hein? Com fé em Exato, Deus. É uma Isso ferramenta. é uma muito ferramenta, importante. exatamente. Isso é muito importante. E eu- Sabe o que eu porque- ia perguntar pra vocês, assim, a gente que é cristão, é melhor a gente procurar uma ajuda de psicólogo que seja cristão também, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra, ou pode ajudar, ou não ajuda, entendeu? Então, em tese, Tese. esse é um tabu também, é Também. polêmico, porque em tese, nós psicólogos, a gente não atua com a religião, a gente tem que ser neutro, imparcial, né? Mas nem todos os psicólogos agem dessa maneira. Então, é muito importante que você busque um profissional que você tenha empatia, que você consiga criar um vínculo. E, claro, se você souber e tiver uma indicação dessa pessoa de que ela é uma pessoa cristã e que ela tem um valor muito parecido com o seu, melhor ainda. Eu acho que ajuda sim. Sim, né? Para entender algumas questões, Exato. né? Principalmente para quem é cristão, Eu né? tô vendo porque você tá falando de conversar com o psicólogo. Quando eu perdi minha mãe com 10 anos, né? Acho que com uns 13 anos meu pai me colocou no psicólogo, mas logo em seguida ele tirou. Porque eu era muito introspectivo. Então eu ficava tipo uma hora olhando pra cara do psicólogo. né? Não falava nada, ele não falava nada. Aí depois meu pai tirou, porque eu falei, vai, o que vai fazer lá? Não tava falando nada. Não funcionou. É engraçado, então tem que ser. E às vezes é difícil, assim, eu era muito. Às vezes é difícil você tirar uma coisa, você deve passar por isso também, né? Você vê uma pessoa muito introspectiva, eu vejo isso no trabalho, às vezes, porque eu trabalho com molecada de TI que faz programação. Putz, às vezes pra você puxar um assunto é muito difícil, porque a pessoa é muito introspectiva. Acho que Muito deve acontecer com fechado, vocês né? também, né? Sim. Às vezes, pra você puxar alguma coisa pra pessoa conversar, não deve ser fácil, às vezes, né? O adolescente às vezes dá um pouquinho mais de trabalho, assim, nesse sentido, mas existem técnicas, né, que a gente usa, que a gente vai apresentando pro a gente- adolescente para facilitar. A gente né? trabalha muito com lúdico, né? Com jogos, com brincadeiras, dependendo se é criança, se é adolescente com jogos. Então, a gente tenta dessa forma deixar a sessão um pouco mais leve. É diferente de um adulto que você vai muito mais direto na conversa. Sim. Né? Então, depende, tem várias formas de se trabalhar aí dentro da terapia. Ah, legal. Deixa eu ver, ó. A Simone falou, ó, hoje em dia a vida está tão corrida, as pessoas estão tão focadas nos próprios objetivos e sonhos que realmente quando se diz oi, tudo bem, querem realmente saber como o outro está. Precisamos olhar menos para nós mesmos e prestar atenção. Nem toda resposta tudo bem quer dizer isso mesmo. Às vezes está na nossa cara e não vemos, né? E a Cintia está falando aqui também que a depressão... Ah, está perguntando. A depressão é uma doença que pode ser curada ou apenas controlada? Não, eu acredito, né? Eu vou falar primeiro da Simone. Simone, né? Que realmente eu acho que a vida tá tão corrida que às vezes você não tem tempo para fazer as suas coisas e às vezes você acaba sendo um pouco egoísta de falar, eu vou ter que ouvir aquela pessoa, se lamentar, chorar, falar do problema dela, né? Tenho tanta coisa para fazer na minha casa, então assim acaba, né, ficando um pouco mais egoísta, né? Quando que às vezes aquela pessoa pode te ensinar algo, né? Porque a gente tem que também ter essa humildade, né? Que o outro pode nos ensinar, né? E às vezes, quando a gente fala de terapia, de grupos terapêuticos, a dor do outro pode ser a nossa dor. Só que às vezes a gente ainda não percebeu, ou às vezes a gente ainda não se deu conta, né? Então, assim, eu acho que realmente a correria está para todo mundo, né? E por isso muitas coisas acabam ficando muito superficiais, né? E aí por isso que uma pessoa não tem com quem conversar, ela se sente sozinha. Entrando naquela questão também, Marcela, retomando do início do programa, da questão do contato, né? A gente não tem mais um contato. Só O físico contato mesmo, é né? só virtual. A gente só tem o contato virtual. Então,
eu acho que falta esse calor humano, vamos falar assim, né? Esse Hoje, às contato vezes, que a gente vai tinha. num restaurante, a gente vê casais, famílias no celular, né? Não tem aquela interação. Ou na hora de um almoço de uma empresa, você não tem um contato. Hoje as pessoas não se vinculam. Elas Muito é superficial, né? Acho que dentro de casa também, a gente mesmo, se a gente não se Também. policiar, Isso é a gente verdade. involuntariamente, a gente se porque- pega, às vezes numa hora que você poderia estar em comunhão com a sua família, tá no almoço, né? Você pega o celular para responder alguma Porque coisa. se você deixar o celular ligado, toda hora vai tocar. E toda hora que acender, você vai querer ver quem é, você vai querer... Então, assim, por isso precisa mesmo se policiar. Eu acho que essa é a questão, assim, de... Talvez Dosar pra lidar nós com também, né? a A gente globalização, também impõe lógico. limites, né? Nós estamos falando aqui, mas nós estamos falando Pra pra gente. gente. A gente também, né? É. Você sabe que os pastores sempre falavam isso antes, né? E eu não entendia muito bem, né? Que tem muito pastor que fala assim, antes, né, de Deus me dar essa palavra para eu passar para você, Deus falou comigo. E eu ficava assim, né? Como assim, né? E é muito isso, né? O quanto que a gente aprende quando a gente está estudando e o quanto a gente aprende quando você conversa com o outro, que aí às vezes você se dá conta e você fala assim, nossa, isso... Né, eu já passei por isso, ou eu já agi assim, e às vezes eu nem percebi. Né? E aí, como que você consegue, né, cair essa ficha e você fazer diferente numa próxima vez? Né? verdade. Isso talvez a gente pode chamar de uma evolução, Sim. né? Você Uma troca perceber também, né? O processo uma troca. de terapia é uma O troca. processo de terapia é totalmente uma troca. E Assim, respondendo isso. agora da Cíntia, eu acredito que cura sim. Também. Eu acredito que a depressão, ela cura. Né? Se você procurar todas as alternativas aí que a gente deu, né? Os profissionais, e se for um caso mais grave, você também precisar tomar medicamento, eu acredito que mesmo assim ela cura. Ah, legal. Isso que eu ia perguntar pra vocês, se a gente chega, tipo, ter alguém da família, esse programa a gente costuma dizer, né, tem um pessoal que tá assistindo ao vivo, ele fica gravado, tem muita gente que assiste depois aqui, né. Se tem algum problema na família, mas tá num caso meio grave, a pessoa, tipo, já tentou se matar uma vez, o que vocês fazem? Já vai pra um profissional direto, vai pra um psiquiatra, provavelmente, para depois ir para um psicólogo, o que a pessoa teria que fazer? Não, eu acho que o primeiro passo é sempre o psicólogo, né? Porque acho que a nossa avaliação ela é muito importante para a gente avaliar o quanto naquele momento a pessoa está estabilizada ou não, o quanto ela precisa dessa medicação ou não, e a gente encaminha. Pelo menos eu sou muito flexível. Se eu vejo que a pessoa precisa desse encaminhamento, eu vou encaminhar. Tenho muitos colegas psiquiatras que eu tenho esse contato direto, tenho pacientes que fazem esse tratamento psiquiátrico também. Então, acho que o primeiro passo é um psicólogo. Sempre psicólogo Sempre primeiro, um psicólogo. E pra gente olhar também essa questão anterior, né? Se uma pessoa já se cortou, né? Por que ela chegou nesse ponto? Eu ia entrar agora, até ia fazer uma pergunta, né? Vamos lá. Vocês acham que o autoflagelo ou a automutilação, né? Ela tá diretamente ligada à depressão e assim, ao caminho do suicídio? É uma dor na alma também, né? Também. Porque ela tá ali tentando tirar essa dor da alma com outra dor, né? Mas é uma dor física, né? Uma E dor que que- você vê. E que, de fato, eu tenho relatos de pacientes que fazem, que já tiveram esses comportamentos e que dizem que não dói. Porque a dor A da dor alma da alma é é tanta muito maior. que a É. dor física não dói. E por Verdade. isso consegue fazer, às vezes, várias vezes, né? Então, sim, é um caminho. Eu acho que esse é um grande sinal. Sinal. É um grande sinal. Então, pais ou até adultos, enfim, fiquem muito atentos, né? Porque as pessoas geralmente fazem em lugares muito escondidos, barriga, perna, aqui na região do punho, do pulso. Então, pais, fiquem muito alertas, né? Porque é um sinal sim de dor emocional e que pode ser tratada. Se tratada com antecedência, com prevenção, a gente consegue sim chegar na causa desse problema e anteceder um problema ainda maior. Ah, legal. Ó, o Antônio tá dando testemunho dele aqui, que ele falou, quando eu adoeci, eu tinha uma pessoa ao meu lado, quando eu surtei no metrô, quando eu tive alta, ela terminou comigo, mas com muita fé em Deus e familiares e amigos, hoje só
vejo que essa pessoa não gostava de mim realmente. Então, tinha uma pessoa que realmente acho que teve problema, a pessoa não deu nenhum apoio para ela. Isso é complicado também, né? Eu sempre falo que a rede de apoio ela é muito importante, né? Isso é parte fundamental de qualquer tratamento. E quando a pessoa ela tá num processo de adoecimento psíquico, a família, o parceiro, a pessoa que tá junto, ela adoece também. Hoje, quando eu faço um tratamento de uma pessoa com depressão, ansiedade, enfim, geralmente eu acabo envolvendo a família também. Porque geralmente essa família também precisa de ajuda, né? Esse parceiro, essa parceira, o marido, a esposa, enfim, eles precisam também desse acompanhamento. Então é importante que as pessoas também que tem alguém na família que estão passando por isso, é importante também procurarem um psicólogo, porque às vezes acha, não, eu não preciso, né? Eu dou conta, não dá, gente, é difícil, é muito difícil. A pessoa ela fica muito irritada, ela fica muito instável, ela fica muito deprimida. Então é importante que toda a rede de apoio também tenha uma rede de apoio de um profissional. Ah, legal. Bacana. Trazendo pro nosso lado cristão, assim, né? A gente vê que assim, a gente não é imune, porque você for na Bíblia tem vários exemplos, né? Tanto exemplo de gente que se suicidou, como exemplo de gente que deprimida, né? Sim. Você vê lá o profeta Elias, que a gente estava comentando antes do programa, ele fez lá um milagre, né? Lá com os profetas de Baal, não sei o que lá, daqui a pouco veio uma Jezabel, começou a perseguir ele ficou, entre aspas, né? Não fala que ele ficou deprimido, mas provavelmente ele ficou, porque ele falava, Senhor, tira a minha vida, né? Eu tava pensando aqui, mesmo na passagem de Jesus, não que Jesus ficou deprimido, mas vocês lembrarem lá no Getsemane, quando ele estava antes dele ser crucificado, ele falou, ele suava gotas de sangue, né? Sim. Ele falou, Pai, se for possível, me livra desse cálice. Exato. Quer dizer, ele tava meio, não digo deprimente, ele Porque tava ele era meio humano, aflito, né? Ele era humano, exatamente, ele estava era sentindo humano. dor, medo, né? É. Angústia, não sabia, né, o que ia acontecer, como que ia ser a reação. Então eu acho que muitos personagens na Bíblia passaram, sim, por Josué, situações. Elias. Josué, Saul, né? E muitos até por não saber lidar, talvez, com aquelas situações, porque não tinham esse conhecimento, né? Então, assim, você não poderia perder do exército, né, do seu inimigo. Então, assim, era melhor morrer do que perder a guerra, Exatamente. né? Então, assim, eram outros tempos, né? tempos, Assim, de saber lidar com as dificuldades, né? Eu acho que hoje a gente tem muito mais recurso, né? Tanto emocional como na mídia, como profissional. Então, eu acho que você consegue identificar, né, mais facilmente uma pessoa que Sim. está iniciando numa depressão, ou que está com uma depressão mais grave, ou que está com um pensamento suicida, né? É verdade. Eu tava pensando aqui que também, às vezes, hoje a gente tem um movimento meio dos desigrejados, né? Fala, não preciso de igreja, só for aqui, leia a Bíblia. Mas a igreja é importante para isso também, então, para você ter uma vida em comunhão, para você ter pessoas que você pode se abrir. É uma segunda Sim. família, né? A igreja. Então, É a rede de apoio. é a rede de apoio, então é Uma importante rede de que às vezes você que está assistindo, que não está frequentando uma igreja, que gostaria, vem aqui, porque aqui, na verdade... Fazer parte do corpo, né? Exatamente, fazer parte do corpo de Cristo. Então, assim, sabendo que você pode contar com as pessoas para se abrir, para compartilhar esse tipo de coisa, né? E você vê que hoje o trabalho psicológico está sendo muito valorizado. Você vê que aqui, né, em outras igrejas, a gente vê que hoje os psicólogos, a gente vê muitos pastores psicólogos, igrejas que têm apoio psicológico. Então, isso, graças a Deus, tem sido muito disseminado, né? Então, eu tá acho se que é falando mais, né? Para Importante. quebrar justamente os tabus e e os preconceitos que pode existir. Então, hoje isso está se quebrando, né? E as pessoas estão sendo mais informadas e ficando mais atenta a todas as situações. Eu acho importante, inclusive, a psicologia para você saber lidar, né? Porque, por exemplo, pastores, a principal tarefa dele é lidar com pessoas, é conversar com as pessoas, né? É escutar, porque acho que do pastor, principalmente, tem mais escutar. Pastor, os aconteceu isso na minha vida. conflitos, né? Ele acaba sendo meio que um psicólogo, entre aspas, né? Não um profissional. Eu acho que ele seria até importante, né, na formação de um pastor, ele ter alguma coisa de psicologia, porque para saber lidar com as situações, como dar um feedback para certas situações, né? Porque acho que ele acaba sendo um ouvinte, ele tem que ser um ouvinte muito, ele tem que ter sabedoria na hora de falar, né? Primeiro sabedoria de Deus, né? Sim. Mas acho que é interessante os pastores terem uma parte da psicologia para saber lidar com certas situações, né? Inclusive, eu estava até nessas matérias que eu acabei lendo aí, e não cresceu só o número de suicídio e de depressão, assim, no país, no mundo,
Mas eles fizeram uma pesquisa dentro do meio evangélico, dentro da igreja. Isso cresceu também dentro da igreja. Você acha que tem, Marcela, alguma ligação hoje, talvez com algumas denominações aí que não, como eu posso dizer? Eu acho que assim, tem Não muita sabem- denominação que promete, eu acho que deve ter muito a ver, porque muita denominação promete muita coisa e acho que muita gente começa a ficar frustrada por não Que conseguir pregam a teoria da prosperidade lá. prosperidade, Isso, exatamente. Você acha que tem ligação? Com a depressão? É. Não, com esse tipo de doença, esse tipo de mal, que é a depressão, o suicídio, essas doenças psicossomáticas dentro do meio cristão, você acha que tem ligação com isso também? Porque às vezes a pessoa pode ficar frustrada, porque ela vai na igreja e aquela pregação é voltada à prosperidade, e a pessoa não vê aquilo na vida. Uhum, E nós sabemos que não é isso. uhum, sim. Eu acho que tem Qual que é a ligação. sua opinião, né, na verdade? Sim, né? É muito complicado você prometer uma coisa que você não pode cumprir, É. né? Eu acho que isso em qualquer lugar, né? Você não pode prometer algo que você não pode cumprir. Mas o que eu acho mais complicado, falando aí de igreja, de algumas denominações, é você não ter esse entendimento de que talvez a depressão é uma doença, de que pode ser curada e que você precisa ouvir, você precisa tratar Ser tratada como doença. como doença. Entendi. E não só o espiritual. Né? Eu acho que tem muitas denominações que ainda acham que esse é o espiritual ou vão criticar, igual naquele post daquele pastor, tinha muita gente falando assim, mas se ele estava em depressão é falta de Deus. Né? Então eu acho que a gente não pode fazer esse link, né? Porque a pessoa pode ser cristã, ela pode ter ministério, ela pode tentar ajudar outra pessoa, mas ela pode estar deprimida, porque é uma doença. Igual qualquer outra doença que Ela pode vai precisar de manifestar. ajuda como qualquer outra E pessoa. vai precisar de ajuda como qualquer outro. E isso não impede dela ter uma ajuda e continuar o seu ministério, continuar na igreja, continuar orando e continuar. Então, assim, a gente não pode falar que a pessoa que entrou em depressão é porque era falta de Deus, ou porque faltou fé, É verdade. ou porque ela, por exemplo, foi numa igreja e prometeram que ela ia ter alguma coisa e ela não teve. Então, assim, no que ela está se baseando? Né? No que ela está ali buscando? Sim. Né? Você vai na igreja para buscar o quê? Né? Se não for conhecer a verdade, Exatamente. né? E a Infelizmente- palavra. infelizmente tem isso hoje em dia, né? Mas é importante realmente a gente poder ter essa rede que você falou, né? A gente poder também, mesmo no nosso meio aqui, no nosso meio cristão, é bom a gente sempre, uma pessoa começa a ficar meio sumida, não sei o que lá, a pessoa quer Importante o participar. contato, você querer saber o que... Sim. Ô, fulano, tá tudo Sim. bem? Você sumiu? Isso, eu acho que é importante você Você também... faz falta? Porque às E vezes a você gente- pode... Porque assim, a gente tem as pessoas que a gente tem mais contato mesmo dentro da igreja, aquele que você faz sim. parte do seu círculo lá, e tem as pessoas que você fala, tudo bem, tudo Só de jóia. vez em quando. Depois é bom você reparar isso. Pô, tem uma pessoa que vinha aqui, mas faz 3 semanas que não vem aqui. O que será que aconteceu com essa pessoa, né? O principal mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. Então a gente tem que realmente, às Verdade. vezes é bom a gente Se também como cristão preocupar, ficar né, meio, com o outro. meio ligado, assim, às vezes a pessoa é uma pessoa alegre e tá meio tristonha. Então é bom a gente conversar também, né? A gente como cristão, né? Fazer um papel assim de ir para pessoas, tá tudo bem com você, vê que você tá meio triste, o que tá acontecendo, posso te ajudar em alguma coisa. Acho que a gente como cristão é importante a gente ficar meio ligado também, né? Porque às vezes pode ter lá uma pessoa que tá com o começo de uma depressão. Vou e... até colocar até uma coisa interessante, a gente faz o curso do pastor Walter de Beth, né? E a Ju Bossoni, né? Ela sempre comenta, às vezes, quando a gente faz algum comentário ou alguma situação, ela fala o que Jesus faria no seu lugar. Sabe que tem um livro, né? Você já leu esse sim, livro? sim. É Ela muito sempre bom esse comenta livro. isso. É. Não tive a oportunidade de ler, mas ela fala o que Jesus faria no seu lugar. Então eu acho que a gente tem que se preocupar com as pessoas, a gente tem que dar um apoio, o mínimo de apoio que a gente puder, que estiver dentro do nosso limite. É. Né? E até as palavras, né? A gente não pode lançar palavras de maldição, né? Lançar Sim, palavras Exatamente. de bênção e nunca acusar, né? Eu acho que a gente não pode acusar ninguém, né? Porque a gente não sabe
realmente qual E o que é a julgamento, né? dor. Porque o julgamento daquela da gente, se a gente pessoa. não se policiar, o julgamento é da carne. Exatamente. Se Então, você assim, não se tem controlar, o como julgamento sai. a gente julgar ninguém, né? Exatamente. De falar que a pessoa que tá em depressão porque não tem Deus, Ela ou tá porque passando por ela tá aquilo, passando porque é uma prova, porque é um pecado. Sim. Exatamente. Né? Então, É. assim, a gente, né, quem Exatamente. somos nós para julgar? Não devemos julgar ninguém e nem agir com essa postura, né? É Eu acho que a verdade, gente tem que sempre tratar com amor, sempre acolher as pessoas, sempre ter a melhor intenção, né? Não fazer para o outro aquilo que você não gostaria que fizessem para você. Eu acho que esse é o melhor caminho, a empatia. Independente de você ser psicólogo ou não, todo mundo pode ter empatia. É É o claro, que você sim. falou, é chegar, oi irmão, tudo bem? Como você tá? Sentir sua falta? Tá tudo bem? Nanana. É isso, é empatia, gente. É Sim. um simples cuidado, é um Às simples... vezes um simples sorriso e um abraço É. numa pessoa, aquilo para ela já ganhou o dia, Às vezes, né? realmente, o irmão acaba se abrindo um pouquinho lá. Não, é que eu tô passando por tal coisa. Pô, vai conversar com o pastor. Isso, Agenda um horário com o orienta. pastor ou com fulano que já tá Tem na igreja experiência já para esse tipo de coisa. Isso, Então eu acho bacana, eu acho legal também. isso mesmo. A gente tem que sempre realmente estar aí pronto para estudar. Eu sou da primeira igreja batista de São Caetano, né? E aí tem o filho do pastor, mas ele deu um testemunho que ele falou assim: Meu, uma vez eu tava deprimido. O cara me falou bom trabalho para você, bom dia. Ele falou: Nossa, já me mudou o dia, entendeu? Olha Então, às só. vezes, só uma palavra. E a gente realmente tem que, primeiro como cristão, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, né? Seja tardio ao falar, é o que diz a Bíblia, né? Então, a gente tem que ouvir muito mais e quando for falar com sabedoria, principalmente com uma pessoa que pode estar com uma depressão. Se você falar, mas que coisa, não sei o que, você começa a ver, você pode afundar ela mais ainda numa depressão, né? Então, É verdade. muito cuidado com o que a gente fala, principalmente cristãos, nós que somos cristãos, a gente tem que realmente medir as nossas palavras para não magoar alguém e poder piorar a condição de uma pessoa que talvez já esteja ruim, né? A Simone escreveu aqui, eu vou ler aqui, ó. Não sei porque as pessoas insistem que crente não pode ter depressão. Depressão é uma aflição de alma e Jesus disse: no mundo tereis aflições. Não é porque a pessoa é cristã que ela é imune a doenças e aflições. Deus nunca prometeu isso. Exatamente. Então, é Que que a gente assim, falou, é o né? que eu costumo falar às vezes quando eu converso com as pessoas, ou pessoas que me conheceram no mundo e tal, e às vezes perguntam: nossa, mas por que você se converteu? Eu costumo falar assim, que já não é fácil com Jesus. Sem Jesus é impossível. Entendeu? Se a gente não tem Jesus, a gente não tem quem ampara a gente, não tem... muitas vezes carrega a gente no colo. Então, eu costumo falar isso. Sem Jesus é impossível. É impossível. Você me lembrou de uma pessoa que escreveu, né, que ele estava andando com Jesus e aí tinha hora que ele só via 2 passos, né? Ele falou: mas por que você me deixou sozinho É uma aqui? musiquinha antiga. Falou, É um não que hino, você estava é um carregando hino. no colo nessa hora, né? Nossa Senhor, por que tu me abandonastes nesse pedaço do trajeto? Ele falou: não, filho, eu estava te carregando no colo. É isso aí, é verdade. Então, assim, a gente, acho que a mensagem que fica é todos nós, a depressão é uma doença, que todos nós estamos sujeitos a isso. Exato. Seja por trabalho, seja por família, a mensagem que fica primeiro, para quem possa estar se sentindo deprimido, procura ajuda profissional. Qual que é o nome da clínica de vocês mesmo lá? Primar. Primar Psicologia. Então vou até colocar aqui para vocês depois aqui aqui nos comentários. Se alguém quiser lá, pode... Você que tem dúvida, que não sabe o sintoma, às vezes está sentindo algum tipo de angústia, dá uma olhada no próprio Google aí, que você vai ver os sintomas, você vai conseguir entender um pouquinho. O teclado tá meio ruim aqui, mas eu consigo aqui. Primar. E hoje a gente tem uma rede de apoio também muito importante, que é o CVV, é o Centro de Valorização da Vida, né? Eles têm um trabalho bem importante. Eu vi isso. Isso que eu ia perguntar. Eles têm, inclusive esse mês está bem... Bem Sim, forte, é. isso. É um trabalho que todos são voluntários, eles fazem muitas palestras, eles têm uma central que trabalha com telefone, chat, o número é 188. Então, todas as pessoas que estiverem passando por um momento de aflição, 24 horas eles ficam disponíveis. Então, a pessoa que está pensando em cometer suicídio, que quer alguém para conversar, que não consegue nesse momento buscar uma ajuda profissional,
pode ligar para o CVV. A ligação é gratuita, é 188. CVV 188. 188. É uma ajuda paliativa, né? Inicialmente emergencial, e depois eles encaminham a pessoa aí para um profissional, até marcar uma sessão, alguma coisa, né? Bacana. Mas é muito bacana o trabalho deles. É legal, eu coloquei aqui o link da Primar Psicologia, então você está assistindo a gente e de repente está sentindo que você tá triste, Isso. procura ajuda lá, Sim, procura. pode entrar em contato. Pode entrar em com a contato lá gente. com elas e procura se você não estiver aqui em São Paulo, por exemplo, tiver em um lugar, procura uma ajuda do psicólogo, que é bem Isso. importante. Sim. Se for da igreja, só Se for da procurar a igreja, só procurar a Marcela. Marcela aqui. E assim, você que tem algum amigo ou que você vê que tá assim, então também instrua ele, dê o contato, né, e ajude essa pessoa, né? Dê palavras de Ouça, conforto, né? ouça. Acho que só o fato de ouvir, eu acho que já vai ajudar muito. Exato. É verdade, né? E nesse Setembro Amarelo, eu e a Má, a gente está com uma campanha, né? A primeira sessão é gratuita, então é mais pra gente fazer esse acolhimento mesmo. Então, você que quer conversar, que precisa falar, precisa realmente expor o que está sentindo, até identificar, olha, não sei o que eu tô sentindo, mas eu preciso conversar. Marca uma sessão com a gente, vem conversar um pouquinho, primeira sessão gratuita, Bacana. pra gente realmente acolher esse sentimento e direcionar da melhor Identificar, forma. né, o E que não tá é assim, acontecendo. tem várias coisas que você tem que procurar um psicólogo, na verdade, né? Depressão, algum problema que você tem de relacionamento, esse tipo de Sim. coisa. Então, assim, é bom você ter uma ajuda profissional, porque realmente vai melhorar muito a sua vida. E até, às vezes, por simples autoconhecimento, Exato. né? Eu quero evoluir, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero me organizar, né? Eu não consigo me organizar, né? Eu quero... eu tenho alguns propósitos aí na minha vida, como que eu vou conseguir alcançar um de cada vez? Então, assim, a psicologia não é só para tratar uma doença, talvez, né, da alma, mas ela é para outras coisas também, né? Eu tenho dificuldade de Bacana. concentração, eu tenho dificuldade de falar com os meus pais, eu tenho dificuldade de falar com os meus filhos, né? Meu filho tá passando por uma questão na escola, né? Então, assim, tem várias questões que você Bacana. pode aí nos procurar um psicólogo, um profissional para estar te auxiliando aí na sua vida. É isso mesmo. Você que não é cristão, procure também uma igreja evangélica. Se você está aqui na região, nós estamos aqui na Vila Alpina, na Rua das Giestas 1400, aqui na Vila Alpina, né? Os cultos são de... Nossos cultos são de domingo às 18h30, é o culto da família, né? Excelente, está convidado aí, você que não tem igreja ou que tem curiosidade de conhecer uma igreja evangélica, a gente está de portas abertas para acolhê-lo, recebê-lo. E temos também o culto de oração de terça-feira, às 20h15, né? Com o presbítero Ariovaldo. Primeira terça-feira de todo mês tem o culto das Mães de Coração, que é feito no nosso salão social, que você também que é pai, homem, mulher, enfim, é só o nome mesmo, que é Mães de Coração, mas é muito bacana. Temos também o culto de quinta-feira, que é o culto de libertação, o presbítero Márcio, às 20 horas. Tá? Temos atividades para os jovens no sábado, tem grupo de jovens, adolescentes, escolinha dominical, das 9h30, né? 9h30 até as 11h30. Tem estudo bíblico, temos nossos programas, né? Tem os programas aqui. Nossa programação. Terça-feira é o Vivendo a Palavra. Eu vou ler os comentários já. Na quarta-feira é o Papo de Cristão, né? Na quinta-feira tem o do futebol, como que é o nome mesmo? Esqueci. Arena Ice. Arena Ice. Na sexta-feira do Pastor Jefferson, na presença do Senhor. Não temos mais. Não tem mais Não, ainda sexta-feira? estamos livres na sexta-feira. A gente ainda vai remanejar, a gente não sabe o que vai fazer. Entendi. Vamos ver os últimos comentários aqui, ó. O Antônio falou, ó, a pessoa evangélica é uma pessoa normal e adoece como qualquer outra. A única coisa é que a evangélica tem muita fé em nosso Deus, realmente é isso. Realmente, verdade. A Cacá falou, programa muito esclarecedor. Parabéns, meninas. Puxou o saco da filha. Muito obrigado. Obrigada, mãe. O Rafael Cuesta, parabéns a todos. Ah, seu marido? Manda um beijo pra ele aí, né? Beijo, amor. Parabéns a todos, compartilhar informações e ferramentas que ajudam o próximo numa questão tão delicada. Está na essência do amor que Cristo prega. Nosso corpo e mente são a casa do Senhor. É isso Amém, mesmo. verdade. A Lucilene Lazzarini, sua prima, né? Adorei o programa, parabéns, meninas. A Sebastiana Silva, muito bom. Vocês podiam fazer um programa sobre síndrome do pânico.
Já tem Também. uma sugestão Bacana. aí. Próxima. Já tá anotado Bacana, aqui, irmã, você a gente vai ver na- sim. Depois a gente chama as meninas de novo aqui e vamos fazer sim. E é isso aí, gente. Eu quero agradecer vocês aí pela presença. Obrigada, nós Muito que agradecemos obrigado. a oportunidade. Obrigado a todos que participaram aí ao vivo. Fique ligado na programação e é isso aí. A gente tem Jesus como nosso Senhor e Salvador. E se você não conhece esse Jesus, venha conhecer aqui com a gente, tá bom? Uma boa noite a todos, uma boa semana aí, que Deus abençoe. Que Grande Deus abraço. abençoe, um forte Obrigada, abraço. pessoal. Tchau, Tchau, tchau. Termina agora o programa O Último Minuto, na sua Rádio Cristã Evangélica. Eu tentei enganar a mim mesmo ao pensar poderia viver longe dos teus braços. Mas a verdade é que nunca encontrei nada igual à maneira que você me aceitou. Desde sempre me aceitou. Desde sempre. E foi de graça que eu recebi. O que o mundo inteiro não pôde comprar. E foi de graça que eu recebi. O que